Bate-papo. Bate-papo do dia, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Paulo Reni, chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, justamente para fazermos um balanço do carnaval, do trânsito nas nossas rodovias e, claro, para tirar outras dúvidas. Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Aline, o prazer é meu. De início, agradecer o espaço aí que o Grupo Independente, né, sempre dá a PRF aí. E agora, após um carnaval, um feriado de 6 dias de operações da PRF, tentando manter a tranquilidade, né? Esperamos que tenhamos conseguido aí, que a maioria dos ouvintes estejam agradecendo a PRF e não rogando pragas, né? Mas faz parte também. Bom dia também, Moisés. Bom dia. E bom dia aos ouvintes nossos aí, nossos amigos da rodovia, em especial aqui a 386. É importante dizer que o feriado de carnaval, que não é feriado, aqui a gente é pego sempre nessa explicação, né, do ponto facultativo, mas ele acaba dando um feriadão. Esse ano algumas escolas não tinham voltado ainda. Ele quase que é um fechamento da temporada de verão, né? Como que foi nas nossas rodovias esse movimento? Exatamente, falaste muito bem, Aline. A nossa preocupação já começou bem antes, né? Tentando fazer com que tivéssemos o maior número de equipamentos à disposição das equipes, né? Efetivo, redobrado aí na rodovia, porque tínhamos essa visão, né? Que aquele que estava pensando em fazer alguma viagem ia aproveitar esse feriado, né? Embora, como você disse, não é feriado propriamente dito, mas é tratado folga, como né? um grande feriadão, né? A PRF ela trabalhou efetivamente desde a sexta-feira, na primeira hora do dia, até ontem à noite, né, na virada da quarta para quinta, na chamada Operação Carnaval, né, que ela está dentro da Operação Rodovida, que é muito maior, né, que é uma operação do governo federal, que vem lá do segunda quinzena de dezembro até agora, no domingo, ou seja, pega todo esse período de férias, em especial, focada na segurança viária. Ou seja, são atividades, são ações de toda a instituição para que o usuário faça a melhor férias possível, né? Nem sempre conseguimos, mas neste feriadão, felizmente aqui, podemos comemorar, se é que há como comemorar o trânsito no Brasil, mas resultados muito positivos quando comparamos a outros anos, e aí temos que fazer um parênteses aqui. Pandemia, nós não vamos comparar. Vamos voltar lá para antes da pandemia, quando o feriado de carnaval era muito mais problemático, e neste ano de 2023 conseguimos, juntamente com cada usuário, é importante que cada um que esteja nos ouvindo saiba que os resultados positivos são frutos das boas ações deles também, mas agregadas à imprensa, agregadas às demais instituições que trabalham sobre as rodovias federais, e aqui vai um lembrete à concessionária também, que administra, faz o atendimento, seja ele de socorro, seja ele de auxílio a uma pane mecânica ou qualquer ordem do dia. Então, tudo isso somado, a gente pode dizer que foi um feriado positivo. Agora, Paulo, a gente sabe que o feriado agora de carnaval, ele é extremamente positivo. A gente falava informalmente aqui fora do ar. E isso é muito importante, porque a gente estava acostumado, né, Aline? Termina o carnaval, a gente lamentava que abrir o microfone para falar de morte, para falar de muito acidente, acidentes sérios, uma enxurrada de multas. Como foi o verão? Porque o nosso trânsito é um trânsito muito violento. O nosso condutor de veículo automotor ainda ele está muito mal educado, né? Ele não está nada preparado. Nós temos um quantitativo que está bem, que ele se comporta bem, mas uma grande maioria que ainda precisa evoluir muito. Essa é uma característica do condutor brasileiro, aqui no Brasil. Como é que foi o verão? Perfeito, Moisés. Estás muito bem informado, né? Realmente, né? A gente, às vezes, acaba cometendo um deslize em achar que a maioria é desrespeitoso. Não, isso não é uma verdade, né? São poucos, mas são uns poucos que, quando fazem, eles aparecem. E aí se tornam notícia, né? Então, a gente tem casos de embriaguez, né? Às vezes, o cidadão caindo por cima do carro, né? Você apresenta o bafômetro, ou se chegar um repórter e fazer uma pergunta ali, ele acha que é tudo a mesma coisa, sai soprando o microfone, né? Então, é algo que nos preocupa. O verão, vamos pensar lá da metade de dezembro até agora, ele tem sido de números positivos,
comparado a antes da pandemia, né, que é o que dá para comparar. Nós temos um número reduzido de quantidade de acidentes, temos menos mortes por hora, né, dentro da rodovia federal, estamos falando aqui, né, especificamente a BR-386, mas neste feriado último, então, ele foi um dos melhores que a gente já teve aqui na 386, e aí eu falo de todos os feriados, né? A gente vibra demais quando a gente consegue chegar no dia posterior ao final da operação e não ter nenhum acidente grave. Lembrando que a gente tem acidentes que são somente danos materiais, que o próprio usuário registra, né? Mas a preocupação da PRF é para que não tenhamos acidentes graves. E se infelizmente tiver, né, Moisés, que a gente possa dar o mais rápido suporte ali, o encaminhamento a todos os envolvidos e devolver a condição de normalidade à rodovia para que os demais consigam chegar ao destino, né? Seja a sua casa no retorno, ou seja ao local do evento propriamente dito. Dentro desse cenário do trânsito, se a gente tivesse que elencar assim, o top da demanda, né? É o beber e dirigir, é o excesso de velocidade, o que está ali, o que é o que mais preocupa hoje, pensando assim em doutrinar e ensinar esse motorista para que no futuro a gente esteja aqui, não falando de utopia, mas deu certo, assim, a nova geração aprendeu que não pode. É beber e dirigir, é excesso de velocidade ou tem outra demanda? Além a gente pode dividir em duas partes, né? A gente tem aquelas condutas que causam acidente e a gente tem aquelas condutas que agravam os acidentes, né? Então, se a gente for pegar a velocidade, ela causa porque ela faz com que o usuário perca o controle do veículo e vá para contramão, ou que vá para fora da pista, né, e colida com árvores, acaba se machucando bastante. E tem também a situação que agrava bastante, né, porque uma colisão em velocidades dentro do limite, e eu não vou nem dizer aqui para andar a 30 por hora, 40, mas a rodovia ela tem o limite de velocidade ali nas placas, é só acompanhar, e a 386 tem a todo momento, né, é a preocupação que a gente tem. Então, se ele andar na velocidade regulamentar e se envolver no acidente, os danos serão X. Agora, se ele extrapolar esse limite, e a gente teve alguns flagrantes durante o feriado, né, que até tornaram-se reportagens, né, usuários andando aí a mais de 50% acima do limite, com certeza os danos serão muito maiores. O que seria uma lesão leve vai se tornar grave ou até mesmo causar a morte, né? Então, essa é uma preocupação número 1. Aí nós temos outras condutas que aí é que a causa, por exemplo, a ultrapassagem, seja ela em local proibido ou seja ela de maneira indevida, né? Mesmo que seja permitida, a linha pontilhada, mas ele faz na hora errada, né? Na hora que ele acha que dá, e aí ele tem um veículo que tem um motor mais fraco, demora para acelerar, então quando ele sai de trás de uma carreta, ele tem ainda a força do vento do outro lado, então tudo isso joga contra, e ele calcula que em 300, 400 metros faria a ultrapassagem e não faz. Além da questão das filas, às vezes você pensa, eu consigo ultrapassar mas às vezes tem vários veículos muito próximos e você não consegue retornar para a pista, para a faixa original, né? Então, isso tudo é um problema. Então, a gente faz também bastante a fiscalização das ultrapassagens irregulares. A alcoolemia é um problema muito grande em perímetros urbanos. E nós temos muitos perímetros urbanos que são cortados pela rodovia federal, né? Aqui em Lajeado é muito visível essa situação. A gente tem o trecho de Soledade, a gente tem Fontoura Xavier, Pouso Novo, São José do Herval, Nova Santa Rita, que são trechos da rodovia federal cortados pelo perímetro urbano, onde veículos estão num evento, seja particular, seja um evento público, e aí eles moram do outro lado, ou eles têm que ir para o outro lado e acabam cruzando. Então, a gente tem muito. Sem contar que tem eventos à margem da rodovia também que são problemáticos, né? Porque os proprietários, às vezes, para não investir numa saída segura, acabam cruzando aqui mesmo. Né? E o cruze aqui mesmo, às vezes, causa muitos problemas. Então, essas três situações são muito problemáticas, né? E aí a gente tem aquelas outras situações, que é o uso do cinto irregular, ou não uso, né? A falta do dispositivo de retenção das crianças, lembrando que são 3 dispositivos, depende da idade da criança. O pessoal está cansado de ouvir isso, mas é importante que tenha conhecimento, que faça o uso, isso salva vidas. E aí o restante, manter controle, manter distância do veículo da frente. A gente pede muito, isso é difícil você caracterizar essa infração, né? Porque qual é a distância de segurança de um veículo para o outro? Eu nunca entendi porque o cara parece que ele é motorista de carro-choque, né?
Ele anda perto do cara da frente. É Perfeito, inacreditável. Perfeito. Ansiedade tá- não, é ansioso, Inacreditável. né? É assustador. Agora, Paulo, teve uma polêmica na semana passada, e esse é um problema que não é de agora, é um problema bastante antigo, que é aqui na BR-386, logo depois da Fruc, que a água invade a pista. Perfeito. Tem solução esse problema? A gente está falando há 20 anos desse problema. Certo, certo. É um problema mesmo. Nós fizemos já algumas reuniões com a concessionária, né, que administra a rodovia, que começou a administrar em 2019, né, apresentamos a demanda. Ela nos informou que quando dá aumento da capacidade de faixa, né, porque nós temos 2, vai se tornar 3 faixas em cada sentido. Agora logo, né, mais um ano de obras e já teremos 3 faixas. Isso deveria ser resolvido. E nós tivemos um caso muito presente agora, Claro. né, há uns dias atrás. Isso foi alvo de uma reunião na última quarta-feira, onde esteve toda a gestão da concessionária. Nós apresentamos a nossa preocupação, porque não nos pareceu ser tanta chuva assim a ponto de causar aquela situação, né? E aí, eu vou repetir o que nos disseram, né? Então, o engenheiro Fábio Hirsch, que é conhecido aqui da turma, né, nos relatou que foi uma situação preocupante. A equipe desse foi ao local, identificou o problema, estão em contato com a Corsan também, porque a Corsan parece que tem alguma adutora dentro das galerias e isso também maximiza o problema e que deve se resolver em curto prazo. Então, como nós temos ainda mais um ano de obras, nós entendemos que isso ali é uma preocupação que tem que se terminar antes. Não é razoável a gente ter a rodovia bloqueada aí por uma questão de chuva, né? Tem opções de engenharia que pode resolver. Se uma galeria não resolve, se faça 2, se faça 3, se aumente o nível da rodovia, as soluções estão com a engenharia, né? Mas a PRF está atenta e sempre levando esse assunto, essa preocupação para a concessionária. Do jeito que está, né, Paulo? A gente vai ter que fazer uma elevada ali. Pois é, nós até brincamos não, com isso, não né? se resolve, Sim, né? você tem que resolver o problema, né? A concessionária tem contrato, tem que cumprir, é um problema, foi identificado, agora as soluções estão com eles, né? Aí é a questão de uso, vamos chamar, uso progressivo da força, se é que pode se utilizar, né? Se não resolve uma galeria, aumenta. Se não resolve 10 galerias, ou eleva a pista, né? Embora o elevar a pista às vezes pode causar outros reflexos, né? Sim. Porque essa água represa, né? Então você tem que fazer com que ela chegue ao destino, que eu acredito que seja o Taquari. Represa e entra no bairro. Daí também é outro Exatamente, né? problema. É um grande problema, né? Paulo Reni, chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal. Nós teríamos milhares de outras perguntas, né? Sempre é um privilégio te ter aqui para esclarecer algumas demandas. Mas ontem, em outro programa que eu apresento, Moisés, que é o Linha de Frente, surgiu um apontamento de ouvinte que é ciclista e usando trechos de rodovia. Daí ele fez um relato e acabou tomando parte ali do programa, porque outros se manifestaram, sobre, por exemplo, quando tem o brejo tomando conta do acostamento, e daí o ciclista vai mais para a faixa, mais para a rodovia, e aí o caminhão ou o veículo tira fininho, foi a expressão que ele tirou, né? Quase cutuca no meu cotovelo, né? Foi essa a expressão. E aí acabou alguns ouvintes se manifestando, falando sobre o desrespeito do motorista ao ciclista, e outros falando de que o ciclista também às vezes não está no local adequado e que o motorista também não tem muito o que fazer nesse sentido. Essa é uma pauta que a gente tem que começar a falar um pouquinho mais sobre o ciclista na rodovia, onde é que ele fica, onde é que ele não fica. E a gente aqui talvez nem fale do ciclista que está praticando atividade física, talvez ele já tenha esse entendimento, já usa o equipamento adequado, sinaliza que está ali, mas talvez ainda não seja uma informação para todos. Perfeito, vamos lá então. Podemos falar aqui de bom senso? Poderíamos, né? Mas podemos falar também das regras. E eu acho que a PRF, como um órgão que fiscaliza as condutas, né, ao longo da rodovia, ela tem que se ater à questão das regras para poder passar uma orientação aí a que esteja em acordo. Eu poderia falar de bom senso aqui também, né? Mas vamos lá, a regra diz que o ciclista ele tem que andar no mesmo sentido do veículo. Então ele não pode estar na contramão. O ciclista. Agora, se ele estiver empurrando a bicicleta, ele passa a ser tratado como um pedestre. Aí ele vai para o outro lado. Ele vai para a contramão, certo? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, distância de segurança lateral. Aí o código prevê lá 1,50 m. Como eu vou medir isso? Bom, a ideia do 1,50 m é mais ou menos para tentar entender se essa bicicleta caísse em direção ao veículo, não
enfiaria a cabeça embaixo da roda do veículo, tá? De modo bem simples, né? E aí, no mais, às vezes nem tem esse espaço todo, né? Nós estamos em obras agora, então eu exigir que fique a 1,50 m vai ser impossível. E aí o veículo vai ter que ocupar a faixa. Vou proibir o ciclista de transitar? Eu também não tenho como, né? Então, às vezes, a coisa é bom senso. Mas a regra diz isso. Ciclista na mesma mão do veículo, pedestre na contramão. E tentar manter a distância de segurança. Isso seria o ideal. Isso. Porque a pauta surge justamente o motorista, e aí alguns motoristas se manifestaram dizendo, mas é que a gente não tem como ir mais para o lado, né? Não tem como dar esse lugar. E aí só seria o bom senso nesse caso. A bicicleta ela é considerada um veículo, né? Então, se nós formos pensar que não tem outro espaço para que ela circule, ela passa a ser detentora dos direitos iguais ao veículo. Vão ter que andar na mesma via. Exato. E aí a gente vai entrar numa outra regra que diz lá que existe o limite máximo da rodovia e existe o limite mínimo, né? Embora muitos não saibam disso, o limite mínimo é a metade da máxima descontada 7. Então, se você tem uma rodovia de 80 por hora, o mínimo que alguém tem que estar rodando na rodovia é 33, que seria 40 menos 7. A bicicleta consegue andar essa velocidade? Então, ou seja, não tem uma solução dentro da regra, né? A gente tem que entrar na questão do bom senso e entender, poxa, o ciclista não vai andar 30, 40 km na rodovia, ele vai às vezes sair de um comércio, da sua própria casa, rodar ali 1, 2 quadras e logo ele sai, né? Então, eu acho que dá para resolver, mas não é fácil. Não é a solução simples. Talvez a solução seria a construção de ciclofaixa ou uma ciclovia. Isso vai acontecer ao lado da rodovia? Acredito que num curto espaço de tempo, não. E às vezes tu protege o ciclista e tu pode provocar um baita de um acidente. Foi mais nesse sentido a pauta de ontem, né? Dos motoristas fazendo essa observação, que nem sempre é possível dar essa margem de segurança ao ciclista, né? Isso, a gente tem ainda, vamos pensar assim, nós temos o dia e nós temos a noite. E aí nós temos o ciclista que está na sua condição de sobriedade e nós temos aquele ciclista que ele está voltando... O Moisés está rindo porque ele já compreendeu onde eu quero chegar, né? Pra lá de Bagdá. Assim como pedestres. Não se anda em linha reta daí nessas condições, né? Aí você fica, aquele 1,50 m, ele está sendo medido, né? Ele parece... Tá em zigue-zague. Exatamente. Então é uma situação bem ruim, né? Porque daí não vai ter iluminação em muitos pontos, né? Então o condutor do veículo só vai ver aquela bicicleta quando o seu farol, se estiver bem regulado, iluminar, né? Então, é bastante problemático em trechos urbanos essa situação também. Por isso, tantas colisões, atropelamentos, colisões com ciclistas e colisões transversais, né? Porque é um problema que aumenta bastante, né? Nos trechos rurais já a situação é um pouco menos problemática. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui na rádio, obrigado pela parceria e a gente está sempre à disposição aqui para esclarecimentos, para informar e para conversar com os condutores, principalmente da 386. A gente que agradece, Moisés, o espaço mesmo, a gente deve estar divulgando os números da Operação Carnaval aí na sequência, assim que a regional nos autorizar, já estamos com o texto pronto, né? Aí vem tudo certinho ali para o pessoal, a gente joga para a imprensa aí, deixa à disposição de vocês e continuamos à disposição, lembrando que o telefone da PRF é o 191. Qualquer dúvida, qualquer informação é só ligar.